No silêncio das dores que ninguém vê, Deus começa a escrever as maiores histórias de vitória. José foi traído pelos próprios irmãos, humilhado, vendido como escravo e esquecido na prisão. Tudo parecia perdido, mas não estava. Porque quando Deus tem um propósito, nenhuma injustiça consegue impedir. Hoje, através da história de José do Egito, do canal Trajeto Único, você vai entender como Deus transforma a humilhação em exaltação. José era um jovem diferente. Filho amado de seu pai, ele carregava dentro de si sonhos que vinham do próprio Deus. Em suas visões, ele via um futuro de honra, autoridade e propósito. Mas aquilo que era promessa para Deus despertou inveja no coração de seus irmãos. Em vez de celebrarem o favor divino, eles passaram a odiá-lo cada dia mais, até que a inveja se transformou em algo perigoso e destrutivo. Um dia, movidos pela raiva e pelo ciúme, os irmãos de José tomaram uma decisão cruel. Eles o atacaram, arrancaram sua túnica e o jogaram em uma cisterna vazia. José gritou, chorou e implorou, mas ninguém teve compaixão. Logo depois, decidiram vendê-lo como escravo para mercadores que seguiam rumo ao Egito. Naquele momento, parecia o fim dos sonhos, mas na verdade, era o início do plano de Deus. No Egito, José passou de filho amado para escravo. Ele perdeu tudo: família, liberdade e dignidade. Mesmo assim, algo extraordinário aconteceu. Deus estava com ele. Em tudo que fazia, José prosperava. Seu caráter, fidelidade e dedicação chamaram atenção, e ele foi colocado como responsável por toda a casa de seu senhor. Mesmo em meio à dor, Deus começava a transformar sua história. Mas as provações ainda não haviam terminado. José foi injustamente acusado e lançado na prisão. Mais uma vez, ele se viu humilhado e esquecido. Muitos teriam desistido, se revoltado ou perdido a fé. Porém, José permaneceu firme, confiando em Deus. E mesmo atrás das grades, a presença do Senhor continuava com ele, fazendo com que encontrasse favor e respeito naquele lugar. Com o tempo, José passou a interpretar sonhos na prisão, revelando uma sabedoria que não vinha dos homens, mas de Deus. Sua reputação começou a crescer, mesmo sem ele perceber. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava preparando José para algo muito maior. Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e posicionando cada detalhe para o momento certo da sua exaltação. Certo dia, o faraó do Egito teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. Foi então que alguém se lembrou de José, o homem que interpretava sonhos na prisão. Ele foi chamado às pressas. Diante do governante mais poderoso da nação, José não confiou em si mesmo, mas declarou que a interpretação vinha de Deus. E com coragem, revelou que o Egito passaria por anos de fartura seguidos de uma grande fome. A sabedoria de José impressionou profundamente o faraó. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas também apresentou um plano para salvar a nação da crise futura. Reconhecendo a presença de Deus naquele jovem, o faraó tomou uma decisão inesperada. Colocou José como governador de todo o Egito. Em um instante, Deus transformou o escravo e prisioneiro em uma das maiores autoridades do mundo. José passou a administrar o Egito com sabedoria e diligência. Durante os anos de fartura, ele organizou grandes reservas de alimento, preparando o país para o tempo difícil que viria. Quando a fome chegou, não atingiu apenas o Egito, mas também as terras ao redor. Pessoas de muitas nações viajaram em busca de comida, sem imaginar que aquele governante que os atenderia carregava uma história marcada por dor e superação.
Entre os povos afetados pela fome estavam os próprios irmãos de José. Eles viajaram ao Egito para comprar alimento, sem reconhecer quem estava diante deles. O homem que um dia haviam vendido agora tinha autoridade sobre suas vidas. Era o momento em que Deus começava a revelar que nenhuma injustiça fica sem resposta, e que os planos divinos sempre se cumprem no tempo certo. Ao ver seus irmãos, José sentiu seu coração se encher de emoções. Lembrou-se da dor, da traição e das lágrimas do passado. Ele poderia ter escolhido a vingança, mas Deus havia transformado seu coração. Em silêncio, José percebeu que tudo o que viveu, a cisterna, a escravidão e a prisão, fazia parte de um propósito muito maior que ele só agora começava a compreender. José decidiu testar o coração de seus irmãos antes de revelar sua identidade. Ele queria saber se ainda eram os mesmos homens cruéis do passado. Criou situações que despertariam culpa, medo e arrependimento. Enquanto isso, observava em silêncio. O tempo havia passado, mas aquela era a oportunidade de ver se Deus também havia transformado o coração daqueles que um dia escolheram a traição. Durante esse processo, os irmãos começaram a demonstrar algo que antes não existia: arrependimento verdadeiro. Eles reconheceram entre si que estavam sofrendo por causa do mal que haviam feito a José anos atrás. Sem perceber, estavam confessando sua culpa diante do próprio irmão. José ouviu aquelas palavras e, profundamente emocionado, percebeu que Deus não havia mudado apenas sua história, mas também a deles. Em um momento impossível de conter as emoções, José se retirou para chorar. Anos de dor, saudade e silêncio vieram à tona. Ele percebeu que Deus havia transformado sua vida de forma completa. O jovem que um dia chorou abandonado em uma cisterna agora chorava não por sofrimento, mas por entender a grandeza do plano divino que guiou cada detalhe de sua jornada. Finalmente José decidiu se revelar. Diante dos irmãos assustados, ele declarou quem era. O medo tomou conta deles, pois sabiam o mal que haviam feito. Esperavam julgamento, vingança e condenação. Mas o que receberam foi algo totalmente inesperado. Em vez de acusação, ouviram palavras que refletiam o coração transformado por Deus. José afirmou que, apesar de tudo o que fizeram, Deus havia usado aquela situação para cumprir um propósito maior. Ele explicou que não foram os homens que decidiram seu destino, mas o próprio Senhor. O sofrimento que parecia injusto foi o caminho que o levou à posição onde agora podia salvar muitas vidas da fome e preservar sua própria família. Aquelas palavras quebraram completamente o coração dos irmãos. Eles perceberam que estavam diante não apenas de um governante poderoso, mas de alguém que havia escolhido perdoar. José os abraçou, chorou com eles e restaurou os laços familiares que haviam sido destruídos pela inveja e pelo pecado muitos anos antes. José então convidou toda a sua família para viver no Egito, garantindo proteção e sustento durante o tempo de fome. Aquela reconciliação mostrou que Deus não apenas exalta, mas também restaura relacionamentos e cura feridas profundas. O jovem humilhado agora se tornava instrumento de salvação para aqueles que um dia o rejeitaram. Com o passar dos anos, José continuou fiel a Deus e manteve um coração humilde. Sua história se tornou um testemunho poderoso de que nenhum sofrimento é desperdiçado quando Deus está no controle. Cada lágrima, cada injustiça e cada espera foram usados para construir um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. A história de José nos ensina que a humilhação nunca é o fim para quem confia em Deus. Mesmo quando tudo parece injusto, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Assim como José saiu da dor para a exaltação,
Deus também pode transformar sua história. Se você está vivendo um tempo difícil, lembre-se: o mesmo Deus que levantou José continua agindo hoje. No tempo certo, Ele fará sua vitória chegar.